Fala galera do canal Química do John, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a esse maravilhoso lugar e olha só, hoje nós vamos falar sobre substância e mistura, certo? Você sabe a definição de átomo? Definição de elemento? Definição de substância? Você não sabe? Ou você acha que sabe? Então fica comigo logo depois da vinheta. Vem comigo aqui então, ó. Olha só. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre substância e mistura, certo? A gente precisa trabalhar algumas definições, tá? Que para muitos talvez seja relativamente fácil. A teoria atômica, né, que nós vimos já em outras aulas, lembra aquele grupo de cientistas que acredita na existência do átomo, como nós acreditamos hoje? Átomo é a menor unidade da matéria, não é isso? Não é essa a ideia desde lá do século IV a.C., com Leucipo e Demócrito, não é assim? Átomo é a menor unidade da matéria, não é isso? Que ainda guarda as suas informações, tá? Então a menor unidade da matéria que ainda tem algum tipo de propriedade da matéria como um todo. A gente sabe, gente, que quando chegar a nível de um átomo, muitas das propriedades da matéria já não podem mais ser verificadas, beleza? Isso é fato por quê? Porque ali a matéria não está coesa com a vizinhança. Então as forças intermoleculares, interpartículas, elas não existem no átomo sozinho. Então é lógico que muitas das características o átomo não vai guardar, entendeu? Mas se eu quebrar o átomo, né, se eu dividir o átomo em partes menores, essas partes menores não representam a matéria. Próton, elétron, nêutron, entendeu? Então aqui a gente gosta até de trabalhar uma representação, tá? Você vai diminuindo a matéria, dividindo, até chegar naquela unidade elementar chamada de átomo, certo? Esse átomo, se ele por acaso for fracionado, ele vai ser fracionado em prótons, elétrons e nêutrons, beleza? E aí, gente, depois que a gente fala em átomo, né? Você deve conhecer bem um átomo com as suas representações, você lembra? O número de baixo representa o número atômico, o número acima do lado esquerdo ou direito representa o número de massa. Então aí você tem o hidrogênio 1, o carbono 12, o oxigênio 16, o ferro 56. Depois que você já sabe a definição de átomo, menor unidade da matéria, né, você vai para elemento, tá? Cuidado, porque na tabela periódica nossa, ela tem 118 elementos, ela tem 118 elementos químicos. Então o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o ferro são elementos. O que é um elemento? O elemento é um conjunto de átomos que possuem o quê? O mesmo número atômico, entendeu? Então quando você pega o hidrogênio, olha só, existe o hidrogênio 1, existe o hidrogênio 2 e existe o hidrogênio 3, não é? O que difere entre eles? O que difere entre eles é o número de massa, beleza? O número de massa é um fator que difere os três, tá? Mas o número atômico é o mesmo. Então, qual que é a definição de elemento? É um conjunto de bolinhas, é um conjunto de átomos que possuem exatamente o mesmo número atômico, beleza? Conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, certo? Beleza? E aí você tem os isótopos do hidrogênio, você tem, vamos lá, o carbono, né? O conjunto de carbonos possuem o mesmo número atômico. Então, é o elemento carbono, entendeu? Então, pensou no elemento, pensou num conjunto de bolinhas que possuem o mesmo número atômico, certo? Ótimo, então vamos lá. Molécula, né? Molécula, gente, essa é uma definição um pouco perigosa, tá? Por quê? Porque molécula, olha só, a gente normalmente estuda da molécula como reunião de átomos que se conectam de qualquer jeito, né? Essa reunião, né, formando moléculas. Mas cuidado, por quê? Porque de forma mais exata, a gente não usa molécula para tudo, para todas essas reuniões. A gente usa o termo molécula para reuniões de que tipo? Olha aqui, ó. Uou! Para ligação covalente. Aquelas reuniões que acontecem por ligação covalente, elas formarão as nossas moléculas. Então, grosso modo, você acaba chamando molécula de toda reunião, né? Mas, assim, de forma exata, de forma mais científica, o NaCl, por exemplo, não é uma molécula. Por quê? Porque ele é constituído de ligação covalente. Agora, os exemplos que estão aqui, ó, olha lá, o hidrogênio. O hidrogênio é uma molécula, né? A molécula, o gás hidrogênio.
O metano, né, que você está vendo aqui, ó, o metano é uma molécula, é a molécula de metano. A água é uma molécula de H2O. Toda reunião feita por ligação covalente, de forma geral, ligação covalente entre ametais, né, podendo o hidrogênio também participar dessas reuniões, ligações covalentes formando moléculas, tudo bem? John, e substância? Vamos lá, gente. Substância é uma reunião de moléculas de mesma identidade. Tá, então aqui você pode resvalar em algumas definições, gente, e querendo ou não vai ter, lógico, alguns problemas, mas substância em geral é uma reunião de moléculas de mesma identidade. Então quando eu reúno várias H2O, eu vou ter ali a substância água. Quando eu reúno vários CO2, eu vou ter ali a substância gás carbônico, entende? Beleza? Então dá uma olhadinha na sua tela aí, ó. Do lado esquerdo, você tem só oxigênio. Do lado direito, você só tem metano. Beleza? Do lado esquerdo, gente, fala pro John, você percebe que essa substância ela é constituída de um único elemento? Então ela é uma substância simples, tudo bem? Ela é constituída de um único elemento, não de um único átomo, né? Porque nesse caso aqui você viu que ela é diatômica, né? É de um único elemento, tá? E do lado direito, John? Do lado direito você tem o metano. Metano é uma molécula, na verdade ele está formando uma substância, que é uma reunião de moléculas, é uma substância composta, certo? Uma substância composta por C e H. Tá? Então ele tendo mais de um elemento, na fórmula, né, na identidade ali, você tem o quê? Uma substância composta. Então aqui à esquerda, gente, você pode chamar de substância pura simples. À direita aqui você pode chamar de substância pura composta, tá? Mas o termo pura aí não tem necessidade de aparecer. Beleza? E aí vamos fazer um treino rápido aqui, ó. Olha só, se eu te perguntasse aqui quantos elementos tinham aqui, elementos, concorda que você tem a bolinha branca maior, você tem a bolinha cinza e você tem essa bolinha mais escura, né, quase preta aí, não é isso? Então você tem 3 elementos, tudo bem? Ok? Agora átomos, você está vendo que a contagem que está aparecendo na sua tela agora é o conjunto de átomos, toda bolinha presente aí é um átomo, então são 20 átomos. E molécula, vai gente, molécula. Se você começa a contar essas moléculas, você percebe que essa, ó, olha só, ele está contando para você. Toda reunião feita aqui por essas bolinhas, a gente pode chamar, grosso modo, de moléculas. Então seriam 7 moléculas, tá? Agora, substâncias, cuidado, por quê? Porque você concorda que essa substância, a outra em verde, elas representam a mesma substância. Então seria uma substância, essa e essa mais uma substância, essa mais uma e essa mais uma. Então eu teria 4 substâncias. Sendo que dessas 4, você consegue ver que essa e essa são substâncias compostas. Substâncias puras compostas. Entendeu? Para esse primeiro momento nosso, gente, é isso, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. Beleza? É um começo de trabalho em relação a esse conteúdo. Já se inscreva no canal, beleza? O nosso objetivo agora, talvez quando você esteja vendo esse vídeo já passamos isso, mas o nosso objetivo é chegar em 5.000 inscritos, certo? Nós vamos chegar lá rapidinho com a sua ajuda. Então se isso aqui fez a diferença na sua vida, se isso aqui está fazendo você sair daquela região de conforto, né? Está fazendo você crescer, manda isso para mais alguém, tá? Você faz isso por mim? Faz isso pelo canal? Faz isso pela Química? Eu tenho certeza disso. Valeu, grande beijo, tchau!